A mordomia do corpo. Quer saber sobre isso? Fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes. E eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, para o seu ministério, para a sua jornada ministerial. Você que ainda não se inscreveu, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe o nosso canal com seus colegas, com seus amigos. Esta é a oportunidade que você tem de levar a palavra a terras longínquas através da internet compartilhada, ok? Vamos ao nosso assunto tão importante, tão maravilhoso, que é a mordomia do corpo. Novo trimestre, né? Estou aqui com a revista de aluno e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Nessa revista, vou fazer aqui um resumo dela, né? Ela vai, nesta lição, aliás, ela vai tratar, a priori aqui, da formação do homem. Nisso revela-se a grandeza de Deus. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, temos a informação de como Deus maravilhosamente fez o homem. Primeiro, Deus modela a estrutura de pó, que nós chamamos de corpo. Primeiro, Deus trabalha no corpo, modela aquele pó. Porém, este corpo não tinha vida, era inerte, não se movia, não se mexia. Então, o que o Senhor Deus faz? O Senhor Deus sopra o espírito humano, ou fôlego de vida, o espírito humano, neste corpo que não tinha vida. Quando ele sopra o espírito humano neste corpo, este corpo recebe vida. Por quê? Porque ele se torna uma alma vivente. Quando o espírito humano se funde, entra dentro deste corpo que estava sem vida, então ocorre o quê? O homem se torna uma alma vivente, que é o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor soprou sobre suas narinas o espírito humano, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então este elemento, o elemento pó, mas o elemento espírito humano, faz com que o homem se torne alma vivente. Por isso o espírito humano e a alma são intimamente ligados. O homem não pode separar o espírito humano e a alma. Isso é somente Deus pode fazer isso. Então são partes indivisíveis, ok? Por isso que a Bíblia diz que somente Deus, porque a palavra de Deus penetra, tá? Fica aí um detalhe. E a estrutura desse corpo que Deus fez, olha que detalhe extraordinário. A revista vai nos trazer informação com relação à estrutura do corpo humano no segundo subtópico do primeiro tópico. E vai nos informar aqui que o corpo humano ele é tão extraordinário que ele tem 216 tecidos organizados no esqueleto, 206 ossos. Nosso cérebro possui 1 trilhão de células nervosas e 70% de águas. Eu coloquei 3 pontinhos aqui, por quê? Porque tem mais coisas, tá? E aqui diz ainda que o corpo se constitui, tá, de 70% de água e tem 96.500 km de veias artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Ou seja, a estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Olha que detalhe importante. Jamais explicará o quê? Esta riqueza poderosa. E ele coloca algo muito tremendo aqui. Só uma mente onisciente e um ser infinito, ou um ser infinitamente supremo, pode dar respostas lógicas à origem da vida do homem. Por isso Gênesis 1 diz assim:
No princípio criou Deus os céus e a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Fica comigo. Nós falamos aqui agora de um detalhe extraordinário. Nós falamos da formação do homem e falamos da estrutura do homem, que está aqui na revista. E há um detalhe muito importante, tá? Que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, os irmãos podem ver ali no versículo 27, 25, 26, 27, e no capítulo 2, de forma maravilhosa, como está lá. Então nós temos, Deus faz o homem à sua imagem. Imagem é tselen, tá? O tselen. O que significa essa imagem? Tá? Projetar uma sombra. Deus faz o homem à sua imagem, ou seja, somos uma sombra, tá? Somos, ó, não coloquei aqui, ó, eu não escrevi aqui, mas coloquei aqui assim, ó, somos uma sombra, tá? Coloca uma sombra aí, ó, somos uma sombra do que Deus é. Então esta é a ideia, porque a ideia de imagem é projetar uma sombra, então somos apenas o que? Uma sombra do que Deus é. E nós temos também o termo semelhança, que é demut, né? Significa atributos pessoais. Falo de atributos pessoais. Então, ou seja, o que temos aqui? Ó, somos a imagem e semelhança de Deus, tá? Somos imagem, projetamos, ó, projetamos. Somos uma sombra do que Deus é. E somos sua semelhança. Por quê? Com relação aos atributos pessoais. Por exemplo, pensar, inteligência, livre-arbítrio. Então são esses pontos aí que são de grande importância. Então agora um detalhe muito importante aqui, com relação à identidade coletiva, tá? A identidade coletiva do homem e da mulher, ou seja, seres humanos. É sobre isso que agora eu quero falar nesse momento. No Éden, Deus fez primeiro o quê? O homem. Deus fez primeiro o homem. Esse é um detalhe importante. Deus fez primeiro o homem. Mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, o que é que Deus vai fazer? Vai dar ao homem uma companheira. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Continue comigo, por favor. Então, não é bom que o homem esteja só. Esse é um detalhe muito importante. Quando Deus fez o homem, Deus colocou o homem em um jardim fechado, tá? Que é o jardim do Éden. Jardim do Éden, jardim fechado. Que pode-se dizer que, na prática, o primeiro condomínio fechado da história. Então Deus fez o homem e o colocou em um jardim fechado, que era o jardim do Éden, esse verdadeiro paraíso. Mas Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então o que Deus faz? Deus, no capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 21 e 22, irmãos vão ver lá, que Deus faz o homem cair em um profundo sono. Agora vamos ver os detalhes comigo desse profundo sono. Vamos ver alguns detalhes aqui com relação a esse profundo sono. O que é esse profundo sono ou pesado sono que Deus fez com que Adão caísse? Né? Adão adormeceu profundamente. O que a ciência fala sobre esse sono de Adão? Esse sono de Adão, a ciência chama de anestesia geral. Qual é o termo técnico para anestesia geral? Olha o que Deus fez já nos dias de Adão. Porque Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Tá? Não é bom que o homem esteja só. Não que o homem sentisse solitário. Não é isso que o texto está dizendo. Deus diz simplesmente isso. Não é bom que o homem esteja só. Ele resolve fazer o quê? Uma companheira. Então, para ele fazer uma companheira para Adão, ele não vai usar outro método, a não ser isso daqui. Ele vai fazer o quê? Fazer com que Adão caia em um pesado sono, profundo sono.
que a ciência chama de anestesia geral. Isso é possível na ciência. Agora, qual o termo aqui que eu tenho anotado para anestesia geral com relação ao termo técnico? Anestesia geral é um estado farmacologicamente induzido. Isso mesmo, farmacologicamente induzido de amnésia, analgésia, perda de responsividade, perda de reflexos musculares, esquelético e diminuição, olha que detalhe, hein? De resposta e estresse. Então, isso aqui é o que a ciência chama de anestesia geral. Esse é o termo técnico para anestesia geral. Então, o que ocorre aqui? Deus vai pegar Adão nesse profundo sono, e arrancar uma de suas costelas, tá? Uma de suas costelas. Deus vai arrancar uma de suas costelas para formar um novo ser, Por quê? Isso é possível? O que a ciência diz? É possível Deus formar um outro ser a partir da costela de um homem? O que a ciência diz sobre isso aqui? O que a ciência diz sobre esse campo tão importante? Vamos ver aqui comigo, ó. Olha que detalhe importante. Eu fiz aqui algumas anotações. O que isso quer dizer? Olha que detalhe, hein? Com o avanço científico, descobriu-se que na costela existe o que chamamos de medula óssea. Olha que detalhe, hein? Medula óssea. Isso é um detalhe importantíssimo. Medula óssea vermelha. Estou falando aqui, são dados, tá? Por isso que eu estou olhando aqui nas minhas anotações, para eu não errar aqui nas informações. Na costela do homem, há o que chamamos de medula óssea, ok? E essa medula óssea é onde se encontra, segundo a ciência, olha aqui, é onde se encontra células, troncos. Então, olha o que Deus estava fazendo. Adão, profundo sono, que a ciência chama de anestesia geral, e da costela de Adão, uma costela, Deus vai retirar aqui, ó, Deus vai fazer dessa medula óssea vermelha, ou dessa célula tronco, olha que detalhe, hein? Deus vai usar desse ponto, dessa costela, para formar um novo ser, uma nova pessoa. Isso é um detalhe fundamental. Isso é um detalhe fundamental. Então, o que Deus vai fazer? Vai usar dessa medula óssea, dessa célula tronco, para formar um novo organismo. Olha o que Deus vai usar aqui, ó, para formar um novo organismo. Como o primeiro. Então ele vai formar a partir do primeiro um novo organismo, que a ciência chama de clonagem. Olha que detalhe importantíssimo. Por quê? Porque isso aqui é o primeiro passo para a clonagem. Isso aqui é o primeiro passo para a clonagem. Estamos falando da formação, falamos da estrutura, olha que detalhe. Falamos da imagem e semelhança. Agora Deus faz Adão cair num profundo sono e vai fazer esses detalhes extraordinários, tá? Que não contraria a ciência. Por quê? Para fazer uma clonagem é necessário células troncos. Células troncos é o ponto importantíssimo para fazer uma clonagem. E olha o que vai acontecer. Então o que Deus faz aqui, ó? Deus pega dessa costela. Olha que tremendo, hein? Olha que tremendo. Deus pega essa costela,
fecha o lugar onde ele arrancou a costela. Aqui aconteceu a primeira cirurgia plástica da história. A primeira cirurgia plástica da história. Isso é um detalhe importantíssimo. Porque a cirurgia plástica, ela tem por objetivo o quê? Aspecto estético, tá? Como está aqui na minha anotação. E por objetivo a reconstrução, ou reconstrução, exatamente isso, de uma parte do corpo humano por razões médicas. Então, olha o detalhe. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus fez. Adão dorme, anestesia geral. Deus tira da costela de Adão, porque ali a medula óssea vermelha. Na costela de Adão, as células troncos. Na costela do homem, as células troncos. Ou seja, Deus está formando um novo ser através desse organismo vivo. Ou seja, olha que detalhe importantíssimo. Daqui, das células tronco, é possível fazer uma clonagem. Isso é tremendo. Isso está na Bíblia. Então isso não fere a ciência. Isso é possível. Olha que detalhe, hein? Então ocorre a primeira cirurgia plástica da história. E Deus fecha essa parte de Adão, tá? Deus fecha essa parte de Adão e forma o que chamamos de mulher. E forma o que chamamos de mulher. Agora, preste atenção em um detalhe, que é muito importante para a sua aula. Fica comigo. Dentro desse ponto importantíssimo, então Deus forma a mulher. Você deve estar perguntando assim, então isso aí é chamado clonagem? Sim. Isso aqui é chamado de clonagem. O que é a clonagem? O que é uma clonagem? Clonagem, olha o termo aqui, ó, é a transferência nuclear de célula somática. Isso é uma clonagem. Ou seja, você pega uma célula tronco e esse material genético, com esse material genético aqui, ó, que nós estamos vendo, você forma outro igual. Você faz outro igual. Só que tem um detalhe. Deus não faz dois homens. Tá ok? Porque senão seria Adão mais um homem. Deus não faz dois homens. Deus faz uma mulher. Deus não faz duas pessoas iguais ou do mesmo sexo. Isso é um detalhe importantíssimo. Vamos ver um detalhe agora. Então, com essa célula tronco, tá? Com essa célula tronco, que Deus usa da costela de Adão, ele faz o que a ciência chama de clonagem. Porém, Deus faz uma engenharia genética, tá? Deus faz uso de uma engenharia genética, que segundo a ciência isso é possível. O que é engenharia genética? É a modificação de um material genético de um organismo vivo de tal maneira que o mesmo não ocorre em condições naturais. Então, por isso que o homem hoje ele tem o quê? Aqui, ó, cromossomo. Olha os cromossomos. XY e o da mulher, X aqui e o X aqui, ó. Então, olha o que Deus fez de forma extraordinária. Então, Deus fez Adão e fez Eva. Isso é Deus trabalhando. Olha a mão extraordinária de Deus operando. A partir da costela de Adão. A partir da costela de Adão, Deus faz a mulher. Pode ver lá. Porque se Deus não fizesse essa engenharia genética, a mulher não seria mulher. Então Deus modifica
Deus trabalha nessa célula-tronco e faz a mulher. Por isso que a mulher ela sai da costela de Adão. Isso é um detalhe muito importante. Entendendo agora essa estrutura do corpo, entendendo agora esse ponto importante, tá? Vamos agora avançar aqui dentro de um campo muito importante. Agora, dentro desse campo importante, é o campo da dimensão espiritual do corpo, tá? O corpo segundo as Escrituras. Olha que detalhe. Na formação do homem, nós já falamos aqui da formação maravilhosa do homem, a estrutura do corpo humano, como Deus fez a mulher, o homem é a imagem e semelhança de Deus, esses aspectos de grande relevância. E falamos da sua estrutura. E a dimensão espiritual do corpo, onde vai falar do corpo do pecado, casa terrestre e templo do Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim, ó, que o corpo do pecado, ó, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Corpo do pecado. Note esse versículo, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, ou com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Nele a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem. Ele está dizendo o seguinte, vou terminar aqui, vou explicar desenhando aqui. Ao velho homem que antes de nascer de novo usava o corpo como instrumento de iniquidade. Ele está dizendo o seguinte, ó, o que é o homem? O que é o velho homem? Tá? O velho homem é o homem sem o Espírito Santo. Esse é o velho homem. O velho homem é um homem não regenerado. É o homem que não nasceu de novo. Esse é o velho homem. Então ele usa o seu corpo como instrumento de iniquidade, como está em Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior. Um corpo que se corrompe, adoece ou morre, né? E envelhece. Então ele também está dizendo, falando do corpo. Tá? Então, esse é um dos sentidos que traz aqui este ponto. E aqui também vai falar da casa terrestre. E vai dizer o quê? Que essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, a constituição física e forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária e a morada passageira, visto que nesta terra somos peregrinos em terra estranha, vamos usar assim essa expressão, ou forasteiros aqui. Ele está dizendo o seguinte, que este corpo é a nossa tenda e que a qualquer momento nós podemos deixar essa tenda. O apóstolo Paulo disse que não desejava deixar essa tenda. Ele falou assim, eu não desejo estar nu, isto é, despido. Ele não desejava que o seu corpo descesse a sepultura. O apóstolo Paulo não desejava que o seu corpo descesse a sepultura, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Tá? Então esse corpo aqui, enquanto Jesus não vem, ele é a nossa casa temporária. Então no primeiro ponto desse tópico, o corpo segundo as Escrituras, o corpo do pecado. Tá? O homem sem o Espírito Santo, refere-se ao homem sem o Espírito Santo, o velho homem, e o corpo que adoece, sofre. E dentro desse ponto, a casa terrestre, fala de que esse corpo é a nossa tenda. Tá? Haverá um dia em que, se Jesus não voltar agora, esta tenda vai se desfazer. Nosso corpo vai voltar ao pó, né? Vai voltar ao pó. Sepultura. Olha aqui, ó. Sepultura. E a nossa alma e o nosso espírito vai retornar a Deus, que o deu, como está em Eclesiastes. Isto é, quem está em Cristo. Um outro ponto, tá? É que somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Olha que detalhe importante.
Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo, em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que detalhe, hein? É um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto, para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Então ele está dizendo aos coríntios, olha, vocês são moradas. Morada. Vocês são moradas. Tá? No plural, moradas. Olha que detalhe. Vocês são templo do Espírito Santo. Porque quando você nasce de novo, o Espírito Santo, ele vem habitar aonde? Ele vem habitar aonde? Onde? No seu espírito humano. Olha aqui, ó, a alma e o corpo. O Espírito Santo vem habitar aqui. Então ele está dizendo, ó, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então o Espírito Santo passa a ser um contigo. Ele anda de mãos dadas contigo, porque ele habita aqui. Então ele faz morada aqui. Alguém diz assim, mas não está escrito. Não está escrito que o Espírito Santo habita em nosso espírito. Está escrito sim. Paulo disse que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Leia lá, Romanos capítulo 8, versículo 16 ou 11, se não me falha a memória. Os irmãos vão ver lá que ele diz em algumas traduções está com. Tá? Mas aí existem pelo menos 3 termos para com. É um detalhe muito importantíssimo. 3 termos no grego para a palavra com. Então olha que temos aqui, o Espírito Santo habita aqui. Então o homem, o ser completo do homem passa a ser o quê? Templo. Porque o homem não é espírito, alma e corpo, tricotômico. Então ele passa a ser templo e morada de Deus, porque é uma linguagem metafórica, ele está dizendo, ó, o Espírito Santo passa a habitar em vocês. Então, dentro desse ponto, o que temos aqui nessa dimensão espiritual do corpo, tá? Por isso, por sermos templo do Espírito Santo, vou apagar aqui agora, por sermos templo do Espírito Santo, por sermos templo e morada de Deus, que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, tá? Olha o que acontece aqui. O homem não pode usar, o crente não pode usar o corpo, tá, para prostituição, adultério e fornicação. Por quê? São pecados contra o corpo. São pecados contra o corpo. Então nós temos prostituição. Prostituição. Prostituição é quando uma pessoa tem o corpo como mercadoria. Se vende. Tá? Se vende. Aqui, ó. Se vende para fins o quê? Sexuais. Então o corpo não pode ser entregue a essas coisas. Isso se chama pecado contra o corpo. Então, olha o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Olha os pecados contra o corpo. Então ele diz, ó, o pecado contra o corpo é prostituição. Segundo, adultério. Terceiro, fornicação. Então, prostituição é entregar o seu corpo como mercadoria para coisas sexuais e outras coisas mais. Adultério, o que é adultério? Olha o outro pecado contra o corpo. Adultério é quando um homem casado se envolve com outra mulher. Isso é adultério. Quem comete adultério? Se essa mulher for casada e este homem for casado, ambos cometem adultério. E fornicação também é pecado contra o corpo. Olha aqui, ó. Tudo que é um relacionamento extraconjugal
chama-se adultério. E a fornicação é um outro pecado contra o corpo. Por exemplo, se dois jovens, uma moça e um rapaz, um homem e uma mulher, se dois jovens se relacionam antes do casamento, isso é chamado de fornicação. Se um homem casado se envolve com uma jovem solteira, a solteira comete fornicação e o casado comete adultério. Então isso aqui é pecado contra o corpo. Então prostituição é vender o corpo para atos sexuais. Adultério, um homem casado e uma mulher casada tendo um relacionamento extraconjugal, é adultério. Fornicação, quando dois jovens que são solteiros se envolvem sexualmente. Isso, os dois cometem fornicação. Agora, se um homem casado se envolve com uma moça solteira, ele comete adultério e ela fornicação. Então, isto é pecado contra o corpo. Isso é um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Aí você vai ler aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, onde Paulo vai falar, desses detalhes. Agora, outros pecados contra o corpo. Homossexualidade. Olha aí que detalhe. Homossexualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Aliás, a homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando a abominação a Deus. Levítico capítulo 20, versículo 13 e capítulo 18, versículo 20. O Novo Testamento confirma esta condenação, reprovando a homossexualidade, de modo não menos incisivo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. King James traduz homossexuais. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha os textos aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Então estão aqui os textos. Olha que detalhe. Quando Deus fez o homem, quando houve aquela engenharia genética, Deus fez o quê? Um homem e uma mulher. Então você tem aqui uma desinência de gênero masculino e uma desinência de gênero feminina ou feminino. Aqui, desinência de gênero. Então quando Deus faz isso, a Bíblia diz que Deus macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Olha esse detalhe. Esse é um detalhe importantíssimo. E depois vai falar também da transexualidade, que é um outro pecado contra o corpo. É uma afronta. O ensinamento que se dá hoje às muitas crianças com relação a isso aí, Olha o que ele coloca aqui, Ele fala sobre a Organização Mundial de Saúde, que a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Nesse transtorno, um homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem, igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar o sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e de adolescentes. Então isso aqui é pecado contra o corpo. Tudo isso aqui é um pecado contra o corpo. Prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo e transexualidade. São pecados contra o corpo. E depois nessa mesma revista, ele vai falar da santificação do corpo. Ele vai falar da santificação do corpo, os meios de santificação e a responsabilidade humana na santificação. Agora, há pontos importantíssimos aqui para eu encerrar esta aula com relação a essa santificação. Vejamos aqui, Vejamos aqui.
santificar e santificação. Tá? Santificar é pôr à parte, separar, consagrar ou dedicar uma coisa ou alguém para uso estritamente pessoal. Santo é o crente que vive separado do pecado e das práticas mundanas pecaminosas para o domínio e uso exclusivo de Deus. É exatamente o contrário do crente que se mistura com as coisas tenebrosas do pecado. Aí ele vai colocar aqui ó, que a santificação do crente tem dois lados. Primeiro, sua separação para a posse e uso de Deus. Segundo, separação do pecado, do erro e de todo e qualquer mal conhecido. De todo e qualquer mal conhecido. Para obedecer e agradar a Deus. Ela tem três aspectos. Olha a santificação. Primeiro, santificação posicional. No seu aspecto posicional, a santificação é completa e perfeita. Ou seja, o crente pela fé torna-se santo em Cristo. Olha que detalhe. Ou seja, Deus nos vê em Cristo perfeitos. Efésios capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Segundo ponto, a santificação é progressiva. Santificação progressiva, o que é isso? É a santificação prática aplicada ao viver diário do crente. Nesse aspecto, a santificação do crente pode ser aperfeiçoada, segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Terceiro ponto, a santificação futura. E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fala de uma santificação completa e final. Então ele diz assim, vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. Ser completo do homem. É o ser completo do homem. Por quê? Por quê? Para que eu possa fazer o quê? Oferecer. Tá? Olha, é um culto racional e a mordomia do corpo. Para que eu possa oferecer o quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O nosso culto racional. Deus te abençoe. Até a próxima.